que os nossos olhos possam ser abertos. A coisa mais certa que eu tenho para o meu coração, que na medida em que os meus olhos vão sendo abertos, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Quando nós olhamos a face do nosso amado Senhor, nós nos inclinamos diante desse tão glorioso e maravilhoso Redentor. Ah, como eu preciso, meu irmão, minha irmã, que os meus olhos sejam plenamente abertos. Espero que esse anseio seja do coração de cada um de vocês, para que realmente sejam dilatados os nossos olhos, assim vejamos um pouco mais da beleza daquele que é o amado da nossa alma. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade. Quando nós olhamos para essa mesa, nós vemos que ela é a mesa do amor, ela é a mesa da graça, ela é a mesa da misericórdia, ela é a mesa da justiça, ela é a mesa da reconciliação, ela é a mesa da comunhão, ela é a mesa do nosso amado Senhor. Ela também nos aponta de modo muito claro que ali encontra-se de maneira silente, mas perceptível ao nosso coração, encontra-se a plena manifestação da obra da redenção realizada pelo nosso Senhor a favor de cada um de nós. Que Senhor é esse que nós temos, amados irmãos? Que Senhor é esse que realmente se importou com cada um de nós e se entregou de modo tão pleno, tão inteiro por nós naquela cruz. Ele nos reúne aqui para que nós possamos, de fato, contemplar a sua beleza e nos render em adoração a Ele e pela grandiosa obra que Ele realizou por nós naquela cruz. O que eu teria a dizer aos meus irmãos inicialmente é que tenho no meu coração que talvez os mais impactantes, os mais impressionantes, os mais belos milagres que estão registrados nas Escrituras Sagradas encontram-se em torno da cruz do Calvário. Não há menor dificuldade de dizer isso para os meus irmãos. Quando nós olhamos para o cenário do Gólgota, quando nós contemplamos o cenário da cruz, em especial quando nós colocamos nossos olhos nos evangelhos, nós encontramos ali 6 distintos milagres registrados. E é interessante que quando nós vamos estudar cada um desses milagres, nós vamos perceber que eles todos estão relacionados com a obra da redenção. A obra da redenção realizada pelo nosso amado Senhor. O que nós vamos fazer nessa manhã? Eu rapidamente vou citar os 6 milagres e na realidade vamos nos deter apenas em um deles, para que então possamos partir o pão, possamos participar da mesa. Que o Senhor realmente pelo seu Espírito possa nos conduzir nessa manhã, que os nossos olhos possam ser plenamente abertos e assim vejamos aquele que é o amado da nossa alma e toda a sua plena obra, a obra da redenção realizada por nós naquela cruz. O nosso livro base é o livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Como eu disse aos meus irmãos, eu vou citar os 6 milagres que aconteceram em torno da cruz e depois nós vamos focar em apenas um deles, que é o primeiro, e vamos então ter o privilégio de partirmos o pão juntos e tomarmos da taça juntos também. Mateus capítulo 27. Vou falar para os meus irmãos então qual seria o primeiro milagre que aconteceu, dos mais impactantes milagres acontecidos ao entorno da cruz. Versículo 45. Aí está escrito: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. Para continuar aqui, o que aconteceu logo em seguida, vocês vão ler no versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos o registro do primeiro milagre, que apontam-nos para essas trevas que foram derramadas sobre toda a terra. E se há um momento onde nós devemos tirar
as sandálias dos nossos corações, é quando nós olhamos para esse acontecimento de modo especial. O que aconteceu em torno dessas trevas? Aqui nós vamos depois colocar com mais detalhe aos meus irmãos, aqui nós temos a ligação direta do preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou pela nossa redenção naquela cruz. Mas vamos falar do segundo milagre. Bem pertinho aí no versículo 51, a parte A, nos mostra o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Aqui está o registro do segundo milagre. E qual o objetivo desse milagre? Qual o propósito dele dentro do contexto da redenção? Este véu, que existia por mais de 1500 anos, não era um portal de acesso do homem à presença do Altíssimo. Pelo contrário, era uma barreira. E quando o Senhor Jesus entrou para dentro do véu, sabemos aqui está escrito, ele foi rasgado do alto a baixo, para que então nós pudéssemos ter o acesso livre à presença do Altíssimo. Este é o segundo milagre. Como disse, estou apenas colocando cada um deles para nos determos apenas no primeiro. O terceiro milagre está nesse mesmo versículo que acabamos de olhar, capítulo 27, versículo 51, a parte B. Diz assim: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso fala-nos de um terremoto que aconteceu. Era impossível que a natureza não reagisse diante de tão grande obra realizada pelo nosso Senhor Jesus naquela cruz. Esse terremoto fala-nos do quê? Fala-nos do poder da ressurreição. Fala-nos que o poder da morte foi completamente quebrado. Esse é o sentido maior desse terceiro milagre registrado em torno da cruz. O quarto milagre está ainda nesse mesmo capítulo 27 de Mateus, na parte A do versículo 52, abriram-se os sepulcros. Aqui fala do registro do quarto milagre, e isso tem uma implicação direta no fruto da redenção. Era impossível, diante de uma obra tão gloriosa realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que não acontecesse nada na natureza, como nós vimos na questão do terremoto. Aquelas rochas foram vendidas e os sepulcros, como nós lemos aqui, os sepulcros foram abertos. Então aqui está o registro do quarto milagre. O quinto milagre, ele não está registrado aqui. Está no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 7. Eu vou relatar para vocês. Ali nós temos a descrição linda das Escrituras Sagradas. Linda. João capítulo 20, versículo 7. O cenário é o seguinte: Maria Madalena corre em direção a Pedro e João para dizer o seguinte: olha, levaram o nosso Senhor e não sei onde o colocaram. Pedro e João então saem rapidamente, saem disparada em direção ao sepulcro. João, que era mais novo, correu mais rápido do que Pedro. Ele chega primeiro lá no sepulcro. Ele entra em parte do sepulcro e vê os lençóis colocados ao chão. Mas Pedro entra e não somente ele vê os lençóis, mas ele vai mais adentro no sepulcro. E o que ele percebe ali, além da presença daqueles lençóis, ele vê o quê? Ele vê o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, caprichosamente, a Bíblia diz lá, enrolado e colocado à parte. Isso é extremamente rico para nós. Não é o nosso assunto, apenas um toque para vocês. Ali é uma mensagem gloriosa de que o Senhor Jesus está prometendo: eu voltarei. Eu voltarei. E aquilo encheu de graça o coração de Pedro. Então, esse milagre fala-nos da prova da redenção. E por fim, agora voltando ao capítulo 27 de Mateus, nós temos no capítulo 27, 52, a parte B, algo maravilhoso que aconteceu. A Bíblia fala: e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É o milagre da ressurreição. Esse é o sexto milagre
que aconteceu ao entorno da cruz. Isso fala-nos da garantia da redenção, fala-nos do penhor da salvação. Então, quando nós estudamos parte a parte cada um desses milagres, nós temos uma riqueza extremamente bela diante dos nossos olhos. Mas, como eu disse aos meus irmãos, nós vamos olhar apenas para o primeiro milagre. E como enfatizei, se há um momento diante do qual nós devemos tirar as sandálias dos nossos corações, é quando nós acessarmos este tão glorioso milagre realizado pelo Senhor naquela cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês conseguem conceber, imaginar no coração de vocês o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que é o herdeiro deste universo, pendurado no madeiro? Vocês conseguem conceber isso no coração? Será que nós conseguimos pensar que a perfeita luz, a própria glória, estava totalmente envolvida em trevas? Este é o quadro, este é o cenário que nós temos diante dos nossos olhos quando nós analisamos o primeiro milagre, que são estas trevas que foram derramadas sobre toda a terra. Agora você pode perguntar para mim, por quê? Por quê? Toda a terra ficou coberta de trevas. E você também pode emendar nessa mesma pergunta um outro porquê. Por que o Filho de Deus, ele clamou daquela forma: Deus meu, por que me desamparaste? Para respondermos essas duas questões, nós precisamos pensar em três cenários. Em três cenários nós precisamos pensar. A primeira resposta que podemos dar a respeito dessas questões levantadas é que ele estava suportando todos os nossos pecados, toda a minha iniquidade, toda a minha sujeira, toda a minha imundícia, todo o meu orgulho, toda a minha falsidade, toda a minha mentira. Ele estava suportando tudo aquilo que era meu, tudo aquilo que a cada um de vocês pertencia legitimamente. Tudo isso foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, por que houve trevas sobre toda a terra? Por que ele clamou daquela forma que clamou? Porque ele estava suportando o peso maligno dos meus pecados. Entende por que aconteceram as trevas? Mas há um segundo cenário que nós devemos olhar: o porquê daquelas trevas, o porquê do bradar daquela forma do nosso amado Senhor. É porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele então, em vista do Senhor Jesus Cristo ter recebido todos os nossos pecados, toda a nossa imundícia sobre o seu corpo santo, sabe o que o Deus Todo-Poderoso fez? Lançou sobre o seu Filho, derramou sobre o seu Filho toda a ira dele contra o pecado. A ira de Deus que deveria recair sobre mim, sobre cada um de vocês, foi derramada, foi lançada sobre o Filho de Deus. Então, por que houve trevas sobre toda a face da terra? Porque ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente por isso. Porque ao suportar os nossos pecados, que ele mesmo trouxe para ele carregou nossos pecados, ele fez com que a ira de Deus se deslocasse para ele mesmo. Então, sobre você e sobre mim, a misericórdia, e sobre o Filho de Deus, o juízo, a justiça. Foi isso que aconteceu na cruz. Deixe-me repetir aqui que há dois atributos que jamais poderão ser aplicados de modo concomitante a uma mesma pessoa. É a justiça e a misericórdia. Se Deus for aplicar a sua justiça sobre mim, então ele tem que lançar o seu juízo sobre mim. Mas se ele for aplicar a sua misericórdia sobre mim, ele não pode aplicar a sua justiça, o seu juízo sobre mim. Ele tem que realmente me tratar como eu não mereço.
Então, como que ele pode, ao mesmo tempo, lançar juízo sobre mim e misericórdia sobre mim? É impossível. Onde você vai entender a cruz. Sobre Jesus, juízo. Sobre você, misericórdia. O Senhor Jesus disse assim: Pai, sobre o João, a tua misericórdia, sobre mim, o juízo que deveria recair sobre o João, sobre o Anderson, a minha misericórdia, sobre mim, o juízo, e assim para cada um de nós. Então esses dois atributos, eles não podem ser aplicados de modo concomitante à mesma pessoa. Aí você entende a obra da cruz. Nele a justiça, o juízo, em você a graça e a misericórdia. Que Senhor é esse que você tem? Por isso que essa é a mesa que nos fala da obra plena da redenção. E se ele não padecesse, se ele não fosse as últimas consequências, não haveria salvação para nós. Eu disse que para que nós respondamos aquelas duas perguntas, nós devemos pensar em 3 cenários. O primeiro é: ele suportou os nossos pecados. O segundo, foi derramado sobre ele a ira de Deus. Ele sorveu cada gota da ira divina. E o terceiro e último cenário: ele foi abandonado pelo Pai. Ele foi abandonado pelo Pai. Por isso que ele clamou: então, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi as últimas consequências por amor a você, por amor a mim. Aí você e eu fazemos a mesma pergunta de sempre: mas Senhor, por quê? Porque não haveria esperança. Não haveria esperança para nós. E o outro porquê? Porque ele nos amou. Ele nos amou. Verdadeiramente ele nos amou em grau infinito. Agora, diante dessa situação, qual é o resultado para nós? O Filho de Deus foi as últimas consequências. Qual é o resultado para nós? Então vamos lá, são 3 cenários também. Ele suportou as trevas, sabe por quê? Para que você fosse conduzido à luz, para que você pudesse provar da luz, para que o Fábio gozasse da luz. Então ele suportou as trevas. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, tão belo como este: ele bebeu, sorveu todo o cálice da ira de Deus, para que você pudesse tomar do cálice da bênção nessa manhã. Ele tomou o cálice da ira, para que você pudesse participar do cálice da bênção do Senhor. Olha que Senhor maravilhoso é esse que nós temos. Que Senhor glorioso é este que nós temos, que nos convida a participar dessa mesa. Então essa mesa é a mesa que nos aponta para a obra plena da redenção. Mas há um terceiro e último cenário aqui, como resultado daquilo que Cristo realizou por nós naquela cruz. E eu estava pensando, sabe, irmãos, quando a punição do nosso pecado, toda a punição do nosso pecado, estava sendo paga por Emanuel, pelo Deus Emanuel. E isso aconteceu ao final do período da tarde, às 3 horas da tarde. Sabe o que Emanuel emitiu lá? Ele emitiu um clamor de órfão. Órfão. Você já imaginou isso? Jesus foi abandonado pelo próprio Pai. Esse é o clamor de órfão. Ele foi abandonado pelo próprio Pai. Isso toca profundamente o meu coração. Sabe por quê? Ele foi abandonado pelo Pai para que você pudesse provar de uma paternidade celestial. Celestial. Ah, meu irmão, minha irmã, só Deus conhece o teu coração. Só o Senhor sabe a sua história. Mas saiba que a obra da redenção, o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou pela redenção, é para que você tivesse um Pai. Um Pai que o tomasse pelo colo e que jamais irá te abandonar. Um dos textos mais lindos que eu tenho no meu coração tocando a este assunto está no capítulo 20 de João. E depois vocês podem olhar, vocês não precisam exatamente
considerar isso agora. Mas lá no capítulo 20 de João, já vou dizer o versículo para vocês, encontra-se uma narrativa muito linda, que é quando o Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, Maria Madalena está conversando com ele, ele diz assim para Maria Madalena: não me impeças, porque ainda não subi para o meu Pai, mas ide aos meus irmãos e dizei: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ah, que promessa maravilhosa! Você tem um Pai. Você tem um Pai que te protege, que te toma pelo colo. Que Senhor é este? Então nós temos esses 3 resultados maravilhosos da obra plena da redenção realizada por Cristo naquela cruz. Ele foi as últimas consequências. Ele pagou um elevadíssimo preço para que você pudesse ser redimido. Esta é a mesa da redenção. Esta é a mesa da redenção. Que neste primeiro milagre nós possamos ser despertados em nossos corações. Que nós possamos reagir diante dessa obra tão maravilhosa. E de que maneira vamos reagir? Com adoração, com cânticos de gratidão, com orações que possamos expressá-las em louvor e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e fez por nós. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, para nós finalizarmos. Então, porque as trevas foram lançadas sobre o Senhor Jesus e sobre toda essa terra naquele momento? Porque Ele clamou da maneira como clamou? Exatamente por isso. Porque os seus e os meus pecados estavam sobre Ele. Porque a ira de Deus que deveria cair sobre nós foi colocada sobre Ele. E por fim, ele clamou porque ele foi abandonado pelo próprio Pai. Mas você já conhece o resultado. Você já conhece o resultado. Você verdadeiramente agora foi conduzido à luz. Você verdadeiramente agora pode participar da mesa que tem o cálice da bênção. E você verdadeiramente pode desfrutar da paternidade desse Deus maravilhoso. Você tem um Pai. Você tem um Pai que te toma pelo colo. E isso só é possível porque Jesus Cristo pagou o elevadíssimo preço da redenção. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Maravilhoso Senhor, realmente como a princípio falamos, se há um momento que as sandálias dos nossos corações devem ser removidas, este é o momento. Quando nós falamos de tudo aquilo que o Senhor enfrentou, o Senhor suportou por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Ah, querido Senhor, muito obrigado por essa obra tão perfeita realizada por nós, por Ti naquela cruz. Obrigado porque o Senhor carregou os nossos pecados. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor padeceu, sofrendo o derramar da ira do próprio Deus sobre Ti, para que nós pudéssemos hoje participar do cálice da bênção. Obrigado porque nós podemos olhar para Ti, querido Pai, e chamar-te de Pai. E isso porque o Senhor Jesus pagou o elevadíssimo preço da nossa redenção. Receba, amado Senhor, do Teu povo nesta manhã, todo louvor, toda gratidão, toda adoração que somente Tu mereces receber. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.